As ações que você faz que você acha que ajudam, mas pioram a máquina. Primeiro ponto que a gente tem que entender, eu falo várias vezes aqui, é que 80% dos problemas hidráulicos e lubrificantes eles estão ligados ao óleo. Então, o óleo é como se fosse o nosso sangue no corpo humano. Então, quando a gente tem alguma possibilidade de identificar alguma doença, vai ser através de uma análise, onde a gente vai identificar talvez uma doença futura e começar a tratar isso com uma antecedência. Então, falando do óleo não é diferente. E aqui eu quero trazer para vocês um primeiro ponto que vocês talvez façam, e isso pode estar prejudicando a máquina de vocês. Coletar o óleo no lugar errado, isso é um problema grave, porque a análise tende a ter resultados diferentes. Se a gente coleta num ponto mais baixo da máquina, tende a ter mais sujeira. Se a gente coleta num ponto mais alto do reservatório, tende a ter menos sujeira. Então, a gente pode coletar no ponto mais baixo ou no mais alto? Pode, porém a gente precisa coletar sempre no mesmo local. O ideal é onde teoricamente teria o maior acúmulo de sujeira, que seria na parte interna do equipamento, ou na parte inferior do reservatório hidráulico. Esse seria o melhor ponto. Claro que existem sistemas e sistemas. Eu estou falando de uma forma geral de um equipamento hidráulico, então normalmente a gente faz a coleta na parte inferior. Outro ponto relacionado à coleta de óleo também que é muito importante, a gente está falando aqui de partículas micrométricas. Principalmente um dos fatores principais que a gente precisa identificar no óleo hidráulico e lubrificante é o nível de contaminação sólida. E quando eu estou falando nível de contaminação sólida, é algo muito refinado, é algo muito pequeno que a gente não enxerga a olho nu. Quando eu falo isso, eu estou falando de partículas micrométricas, e para vocês terem uma ideia, um fio de cabelo nosso tem 40 micras de espessura e a gente usa aparelhos que lê partículas de 4 micras de espessura, então é algo que a gente não vai ver olho nu. Então é importante a gente entender que essa coleta ela precisa ser feita da forma correta. E antes de coletar essa amostra, a gente precisa, para que a gente consiga coletar uma amostra corretamente, a gente precisa contaminar essa amostra com o próprio óleo do sistema. É isso mesmo que eu estou comentando. Então pensa só, a gente precisa pegar um pote, esse pote ele tende a talvez ter alguma contaminação que a gente não vai enxergar olho nu. A gente precisa lavar esse pote com o próprio óleo do local onde a gente está coletando. E também é muito importante a gente abrir um pouco a válvula para drenar qualquer excesso que esteja na saída da válvula. Então isso é um ponto importante a ser verificado e a gente precisa fazer essa lavagem no pote com o próprio óleo que a gente está coletando. A gente recomenda pelo menos 3 vezes fazer essa lavagem. Então a gente enche o pote, chacoalha, descarta, enche o pote, chacoalha, descarta, enche o pote, chacoalha, descarta. E antes de fazer esse processo, drena um pouco desse óleo para aí começar a fazer sim essa lavagem do pote, contaminação dele com o próprio óleo do sistema, para que a gente consiga ter uma análise mais correta. Lembrando, e também outro ponto muito importante, a gente não pode comparar, porque são temas diferentes, né? Já aconteceu situações, por exemplo, comigo, onde a gente coletou uma amostra de óleo, mandou para o laboratório e a gente fez uma coleta, um ensaio online, por exemplo, com um contador de partículas, que é um tipo de ensaio que a gente consegue fazer no campo. Quando a gente faz esse ensaio no campo com um contador de partículas, a gente está fazendo uma análise online. E essa análise online, ela tem o mínimo de interferência possível, muito diferente de quando a gente coleta uma amostra e manda para um laboratório. O que eu quero dizer com isso? Por mais cuidado que a gente tenha, por mais zelo que a gente tenha na hora de coletar essa amostra, na hora de enviar essa amostra, o laboratório saiba operar e fazer esse processo de uma forma mais segura, que não contamine ou que contamine o mínimo possível, existe uma grande chance de ter diferença nesses ensaios. E a gente já validou isso em campo, principalmente, então de a gente coletar uma amostra, levar em um laboratório interno no local onde a gente está trabalhando e depois pegar esse aparelho que estava nesse laboratório e colocar no local, e as análises elas dão diferentes. Então a gente testou com 2 aparelhos no mesmo local, de medição online, e as análises elas bateram igual. Levamos para um laboratório dentro do mesmo ambiente, e só o fato de coletar a amostra e levar para esse laboratório já teve uma interferência. Claro que essa interferência ela não pode ser gritante, mas como a gente está falando de uma coisa muito sensível, e eu estou levando aqui para o tema relacionado à contagem de partícula, a gente precisa ter essa ideia que pode ter sim essa interferência. Então um ponto muito importante, primeiro ponto abordado, coleta de óleo da forma correta. Segundo ponto muito importante, é muito comum na indústria, de forma geral, a gente falar que trocar o óleo é a forma mais correta de se fazer a manutenção preventiva do equipamento. De certa forma, até certo ponto mas vamos lá, vamos pensar uma situação aqui. Quando a gente coloca um óleo para trabalhar em um equipamento hidráulico ou lubrificante, com o tempo ele trabalhando, ele gera desgaste. Esse desgaste é normal, então esse é comum por conta da velocidade que o óleo passa pelas paredes do tubo, então alguma interferência que possa ter do equipamento, algum desgaste de peça, vedação, e tudo isso vai ficar diluído no óleo. Então isso vira contaminação sólida. Então quando a gente troca a carga de óleo, é como a gente fala, é como se a gente fosse pegar uma piscina, né? E pega uma piscina contaminada, eu gosto de fazer essa analogia. Então eu vou lá, dreno toda a água da piscina e fica aquele resíduo, aquela lama no fundo. Eu vou lá e coloco uma água nova. Será que essa piscina vai estar limpa? É claro que não. Então a gente precisa ter essa visão que é o sistema hidráulico é a mesma coisa. Quando a gente troca a carga de óleo, mas eu abri e limpei o reservatório. Ok, isso melhora
o nível de contaminação. Mas o seu sistema, a sua tubulação, os seus componentes, eles têm resíduo de óleo do óleo anterior que estava no sistema. E esse resíduo, como eu já falei das análises, que tem pequenos detalhes que contaminam o seu óleo, esses resíduos vão contaminar o seu óleo novo. Então é muito importante que ou você faça uma filtragem antes no óleo que vai te ajudar, e o ideal seria fazer uma filtragem online para garantir que o sistema todo está limpo. Então a gente drena o óleo, beleza, tem situações em que você precisa trocar o óleo quando o óleo gera uma degradação. Isso eu estou falando de um caso específico, porque se ele não tiver degradação, que você tiver controle sobre as variáveis do óleo, você pode sim só filtrar e manter a condição dele para que ele não chegue a degradar. Então, no caso da troca, você trocando a carga de óleo numa situação onde degrade o óleo, você precisa sim fazer uma filtragem para garantir que todo o óleo que está envolvido no sistema, ele consiga estar dentro do padrão que o seu equipamento pede, que o seu fabricante pede, para que você consiga trabalhar e performar da melhor forma com o seu equipamento. Outro ponto muito importante que a gente precisa se atentar, equipamentos hidráulicos, lubrificantes, é sobre as vedações. Então, quando a gente fala de vedação, a gente está falando de pontos de conexão entre tubulação, entre componentes, entre reservatório, a tampa do reservatório, respiro do equipamento. Então a gente precisa entender muito sobre isso, com relação principalmente à incompatibilidade que possa ter com algum fluido que está passando naquele sistema, se a vedação é correta, se ela está sendo trocada na periodicidade certa. Então a gente precisa olhar para esses pontos e entender quando que eu preciso trocar essa vedação. Por exemplo, quando eu abro uma tubulação, se é um tipo de vedação específica, onde você, quando ao abrir a tubulação, ela tem que ser trocada e você não troca, mas eu consigo utilizar ela aqui mais vezes. Muitas vezes ela pode estar esfarelando, soltando essa contaminação no seu sistema e gerando problemas com contaminação sólida no próprio óleo e no próprio sistema onde você está atuando. Então, sempre que a gente for trocar uma vedação, ou que a gente for abrir um sistema, a gente precisa entender se essa vedação ela é reutilizável ou ela não é reutilizável. E quando eu falo dessa troca de vedações, a gente precisa entender que a gente precisa trocar da forma correta. Quando eu abro uma tubulação, por exemplo, eu preciso centralizar essa junta para que ela esteja de uma forma correta. Preciso entender que se for um anel O-ring, ele precisa estar de uma forma correta, precisa ser um anel da mesma medida. Então são pequenos detalhes que em algum momento a gente está acostumado a abrir o equipamento e só chegar, né, e fechar novamente e não olhar esse tipo de coisa, e esse tipo de situação vai te gerar um problema. Então é importante a gente entender qual a necessidade da troca ou não da vedação e a forma correta de instalação dessa vedação. Outro ponto muito importante que quase ninguém se atenta, e quando a gente fala de sistema, fala de lubrificação, fala de sistemas hidráulicos, a gente precisa se atentar muito com relação às características do óleo que a gente está utilizando. Isso mesmo. Quando a gente trabalha numa grande indústria, o que costuma acontecer num cenário comum, né? O mantenedor ele pede um óleo, preciso comprar um óleo 68, beleza, aí vai lá para o pessoal de compras. Aí o pessoal de compras vai lá, pesquisa no mercado, entende qual é o óleo mais em conta, vai lá e compra o óleo. Isso está errado? De certa forma, não, mas a gente precisa entender algumas outras características. A gente precisa ter uma especificação muito clara para quando for mandar para o setor de compra, ele entenda que o óleo precisa ser aquele óleo específico que você precisa para o equipamento, não qualquer tipo de óleo 68. Dando um exemplo, né, falando de óleo 68. Então, olha só, quando a gente está falando de óleo, a gente tem várias características. E uma das características que tem nos óleos hidráulicos lubrificantes são os aditivos. Qual que é o problema disso? Então quer dizer que eu tenho um equipamento que é uma turbina e eu posso usar qualquer tipo de fornecedor que fornece óleo para a turbina? Não necessariamente, porque existe um ponto muito importante que ninguém se atenta a isso. Olha só, quando a gente está comprando um óleo para uma turbina, e sim, ele pode ser até para a mesma aplicação, acontece que quando a gente troca o fornecedor, existe a possibilidade de cada fornecedor usar o seu tipo de composição de aditivos. E esse tipo de composição de aditivos, ele pode de alguma forma gerar incompatibilidade de aditivos. O que eu quero dizer com isso? Se eu compro um óleo de um fornecedor, esse fornecedor ele vem atuando na minha máquina e eu vou trocar por outro fornecedor. O que é importante eu entender nessa troca? Se não existe a possibilidade de incompatibilidade de aditivos. Por quê? Porque quando eu troco a carga de óleo, sobra algum pequeno resíduo de óleo, e quando eu vou colocar uma carga nova de óleo, pode ocorrer essa incompatibilidade de aditivos. E se ocorrer essa incompatibilidade de aditivos, qual que é o problema que pode gerar para minha máquina? Isso aqui é bem importante e provavelmente muitos de vocês já trocaram óleo sem pensar nisso. Tomara que nunca tenha acontecido esse tipo de problema, mas se já aconteceu, olha só o que pode acontecer e você talvez vai lembrar disso. Pode acontecer espuma no óleo. Mas o que é espuma no óleo interfere no meu sistema hidráulico? Ela pode gerar cavitação da bomba, ela pode gerar transbordo do equipamento dentro do reservatório, alguma coisa nesse sentido, pode gerar algum alarme, algum trip no equipamento de vocês por conta do volume alto de óleo. Então, assim, existem alguns problemas que pode gerar com essa espuma no óleo, além da falta de lubrificação por conta dessa espuma que tem no óleo e alguns outros problemas de atuação com os componentes por
em relação à performance. Então, por conta da espuma, pode diminuir a performance do seu equipamento e implicar diretamente no resultado final da produção. Então, esse é um tema bem importante também que a gente precisa olhar com muita atenção. Ah, vou trocar de fornecedor, então quer dizer que eu nunca posso trocar de fornecedor? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa entender que se a gente for trocar de fornecedor, a gente precisa ter a garantia de que esse fornecedor novo, ele tem um óleo compatível com o equipamento, e quando eu falo compatível é que os aditivos dele não vão gerar nenhuma incompatibilidade para gerar esse problema. Tá? Outro ponto de incompatibilidade que a gente pode enxergar quando acontecer uma situação dessa de troca de fornecedor que a gente não identifica esse problema anteriormente, seria a questão de gerar uma borra em toda a tubulação ou até nos componentes. Isso pode gerar uma complicação maior por conta de toda a sujeira que vai gerar no seu sistema hidráulico. Quando eu estou falando borra, é algo impregnado na parede do tubo, na parede do reservatório, na parede do mancal. Então isso tudo pode gerar problemas aí sérios aí para o seu equipamento, porque isso aí vai virar sujeira sólida e essa sujeira sólida vai danificar algumas válvulas ou até parar o seu equipamento de uma forma inesperada. Outro tema muito importante que é muito comum na indústria, eu preciso fazer uma alteração numa tubulação, mas é só um pedacinho, é só um trecho pequeno de tubo, vou lá, preciso trocar porque a gente vai fazer uma modificação na máquina. Vou só cortar essa tubulação e vou colocar um pedaço de tubo novo, eu estou passando um álcool, eu bato um ar antes, já serve para o meu equipamento. Isso aqui é um problema sério, tá? Tem muita gente que faz essas pequenas alterações, esses pequenos ajustes, faz uma limpeza manual e vai lá e coloca a tubulação, um trecho de tubulação novo no sistema, porque vazou, porque deu algum problema, porque está sendo feita alguma alteração. Isso é comum acontecer na indústria. Só que quando a gente faz esse tipo de alteração e a gente não realiza um processo de flushing naquele trecho, naquela tubulação que a gente fez nova, a gente não está garantindo que essa tubulação não tem resíduos. Se eu estou falando para vocês aqui que existe aparelho que faz contagem de partícula, que lê 4 micras de espessura, vocês acham mesmo que a gente vai colocar um pedaço de tubulação, eu passei um ar, passei um pano e ele vai estar limpo 100%? A gente precisa entender que a gente está falando de um equipamento sensível, não é qualquer tipo de limpeza. Isso, claro, estou falando da maior parte dos equipamentos hidráulicos e lubrificantes. Existem alguns equipamentos que são menos sensíveis, que eu poderia só fazer uma limpeza manual? Existem, mas são mais raros. Hoje em dia, a hidráulica ela vem evoluindo muito e por ela ter evoluído, hoje, quando a gente fala num sistema que tem um servomotor, por exemplo, ele antigamente tinha um servomotor gigante para fazer um esforço pequeno, e hoje um servomotor muito pequeno faz o mesmo esforço de um servomotor muito grande. Isso porque a tecnologia evoluiu, mas essa sofisticação da hidráulica trouxe também esses cuidados a mais. Então a gente precisa entender que quando o equipamento é sensível, e a grande parte dos equipamentos hidráulicos e lubrificantes hoje no mercado nacional e internacional são sensíveis. Porém, eles entregam muito mais resultado, só que eles poderiam estar entregando a mais se eles estivessem dentro do padrão. Então é importante, quando a gente vai trocar um trecho de tubulação, vou fazer uma limpeza manual, posso fazer essa limpeza manual? Você pode fazer, mas é importante você fazer um flushing para garantir que aquele trecho de tubulação está 100% limpo. E como é que a gente garante isso? Através de uma contagem de partícula, com uma alta vazão, com um regime turbulento dentro da tubulação. Então são temas mais intensos aqui que não daria para a gente falar tudo num vídeo só, mas a gente vai falar em outros vídeos. Então a gente precisa fazer um flushing. Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa olhar sempre que eu fizer uma intervenção mecânica, que eu fizer um acesso novo, fizer uma tubulação nova, troquei uma peça que ela tem um volume relevante no sistema, eu preciso fazer um flushing para garantir que toda aquela tubulação, todo aquele trecho que eu troquei esteja 100% limpo, compatível com o restante do sistema. Porque nada adianta a gente ter um sistema limpo e colocar uma tubulação suja. Isso vai contaminar o teu óleo e vai contaminar o teu equipamento e vai perder performance. Isso a gente precisa ter um olhar criterioso com relação a esse tema. Outro ponto muito importante que às vezes passa despercebido, identifiquei uma corrosão na tubulação ou algum ponto de corrosão, mas é só um ponto pequeno de corrosão, eu vou só passar uma lixa. Realmente, se você passar uma lixa, você vai fazer uma ação mecânica e você vai identificar que aquele ponto de corrosão, teoricamente, ele sumiu. A olho nu ele sumiu, mas como a gente está falando de uma corrosão, ela é uma contaminação. Imagina que a gente está falando da nossa pele e a gente tem uma contaminação na pele, então eu vou lá e faço uma limpeza superficial. O que vai acontecer posteriormente? Essa contaminação ela vai aparecer novamente, porque eu não tratei a raiz do problema. E a contaminação, quando a gente está falando de um material de aço carbono, por exemplo, ela está enraizada, ela está interna, ela está superficial, de uma forma que a gente não consegue visualizar olho nu. Então, se eu faço uma limpeza, isso vai minimizar o problema? Sim. Isso vai resolver o problema? Não. Então, a gente precisa fazer uma ação química. Quando eu falo isso,
eu estou falando que também um flush nesse momento não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque o flush ele vai limpar contaminações superficiais, contaminações que estejam livres na tubulação, algo que esteja solto, que também é importante. Porém, antes de entrar com o flush, eu preciso fazer uma limpeza química. E essa limpeza química depende de produtos que vão fazer a remoção da raiz do problema. Ah, qual produto eu preciso usar? Eu não consigo falar em um vídeo único para vocês explicar em detalhes qual produto a gente precisa usar, até porque a gente precisa enxergar o contexto. Se eu estou falando de uma tubulação de aço inox, se eu estou falando de um nível de contaminação, se eu estou falando de um sistema que tem componentes sensíveis. Então existem várias variáveis que a gente precisa identificar para daí sim a gente tomar a decisão correta. O que a gente precisa ter na cabeça? Que quando a gente identificar uma corrosão, é muito importante que a gente trate a causa raiz. E a causa raiz nesse caso é a contaminação interna, e essa contaminação ela só consegue ser removida 100% para garantir que não venha acontecer novamente, de uma forma que a gente consiga ter uma ação química, não uma ação mecânica. Lixar a peça seria uma ação mecânica. Ela resolve momentaneamente, mas vai te gerar um problema futuro. Outro ponto muito importante, o que costuma acontecer em sistemas hidráulicos lubrificantes? A gente tem alguns pequenos vazamentos, a gente tem algumas manutenções que a gente faz, e essas manutenções elas tendem a diminuir o nível do reservatório. Então, de tempos em tempos, acontece de a gente ter que completar o nosso óleo. Então, o que acontece? O reservatório baixa um pouco o nível, eu não posso deixar chegar no nível mínimo. Se ele chegar no nível mínimo, pode dar um trip na minha máquina, pode parar o equipamento. Então, é muito importante que a gente faça a reposição desse óleo. Mas uma coisa que acontece no mercado, e isso é um detalhe que eu vou trazer para vocês aqui, que talvez vocês não se atentem a isso. Talvez vocês estejam acostumados na indústria aí, pô, vou completar o nível de óleo, preciso colocar 20 litros de óleo a mais. Aí eu vou lá, pego um funil que eu uso para descartar óleo, que eu uso para colocar o óleo novo também. Então vou lá, coloco esse funil e derramo esse óleo aí para dentro do equipamento e estou achando que está tudo correto. Pô, beleza, completei o nível de óleo. De certa forma, você completou o nível de óleo, realmente, isso aí de fato, porém você acabou de colocar uma contaminação dentro do seu sistema. Volto a dizer, o que a gente está falando aqui é que o sistema hidráulico e lubrificante ele é muito sensível. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para que a gente consiga entregar a melhor performance para o nosso equipamento. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter os cuidados devidos quando a gente vai fazer esse tipo de atuação. Eu não posso simplesmente pegar um funil e derramar esse óleo lá dentro, porque eu estou colocando óleo contaminado dentro de um sistema limpo. E se o óleo não está contaminado, o funil às vezes vai estar contaminado, porque às vezes eu uso aquele funil para várias aplicações. Às vezes eu uso para descartar um óleo que tem mistura com outro tipo de solvente. Então eu estou colocando, além de uma contaminação sólida, talvez uma contaminação química dentro do meu sistema. Isso é muito sério, porque isso vai gerar um problema muito maior. Então a gente precisa se atentar aos detalhes. O que eu estou falando para vocês aqui são detalhes, são pontos que a gente passam despercebido no dia a dia, que a gente pensa que está correto e estão gerando um problema muito grande. Então, quando a gente vai colocar o óleo novo, é muito importante a gente entender qual é a classe de contaminação que eu uso no meu sistema hidráulico. Então, vou dar um exemplo para vocês. O que é comum hoje a gente trabalhar? Existem sistemas hidráulicos que são extremamente sensíveis, isso eu estou falando de NS4, na norma NAS 1638. Então, quando a gente tem um grau de contaminação, quanto mais alto esse número, mais contaminado tem o óleo, está o teu óleo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que o NS4 é um nível de contaminação muito, muito baixo. Então, o que acontece? Quando a gente compra um óleo novo, ele vem em características, pode vir 10, 11, 12. Nessa faixa, esse é o padrão. Ah, eu posso comprar um óleo que já venha no NS4? Você pode ligar lá na Petrobras e pedir um óleo NS4. Só que o custo disso vai se tornar muito complicado para você administrar. Pode ser que em alguns casos, dependendo do volume, até faça sentido. Mas grande parte do tempo a gente entende que é melhor você filtrar lá no campo, garantir que ele está no mesmo nível de contaminação do seu sistema. E quando eu estou falando que o seu sistema está NS4, você pega um óleo novo que está NS12, você precisa trazer esse óleo para o NS4, para daí sim eu transferir esse óleo. Qual que é a recomendação de transferência desse óleo? Um equipamento que esteja filtrando esse óleo. Então a gente abastece através de uma máquina que já passe por um filtro, apesar de você já ter filtrado ele antes, dentro do próprio reservatório, que seja, ou no reservatório externo, você colocar esse óleo filtrando lá dentro, não através de um funil, não derramando o óleo em cima ali do equipamento. Então esse ponto, ele é muito importante. Então a gente precisa se atentar aos detalhes. E quando a gente faz essa filtragem de uma forma correta, a gente abastece esse óleo de uma forma correta, a gente tem um sistema mais saudável, mais produtivo, entrega mais resultado. Então lá na ponta, isso vai trazer para vocês um reconhecimento maior do trabalho que vocês estão fazendo, menos dor de cabeça. Então a gente precisa olhar esses pontos e estou falando aqui de detalhes. Tá, e eu falei várias coisas aqui, agora quais são as causas? O que acontece se eu não fizer essas coisas que eu estou comentando aqui? Então vamos lá. Quando eu falei o primeiro ponto, eu falei sobre coleta de óleo, né? Então eu falei vários pontos ali que pode acontecer, e quando a gente está falando de coleta de óleo, eu estou falando que se a gente coletar o óleo de uma forma errada, a gente vai ter um resultado errado.
Então isso vai passar para a gente uma percepção, um diagnóstico impreciso. Então a gente precisa entender que precisa ser feita a coleta da forma correta para que o diagnóstico seja correto. Senão esse ensaio ele não vai servir para nada. Então assim, ou a gente vai ter parâmetros errados e vai tomar ações talvez precipitadas ou até errôneas com relação à tratativa ali que a gente precisa ter com o equipamento. Então, se eu coleto num lugar que está muito contaminado ou eu não limpo o frasco antes, ele vai me dar uma contaminação maior do que realmente possa estar o sistema. Então, são detalhes, pequenos detalhes, que a gente precisa se atentar com relação à coleta que vão te dar um diagnóstico errado se você fizer da forma errada. Trocar o óleo ao invés de filtrar. Quando a gente, como eu falei para você, se o óleo não está degradado, se ele não perdeu as características dos aditivos dele, as características químicas, você não tem necessidade de trocar o óleo. Qual que é a perda disso quando a gente faz a troca de óleo? É a gente trocar o óleo e colocar um óleo que teoricamente não está limpo, então, por exemplo, ele não está na mesma classificação que você estava utilizando antes, porque se você não filtrar ele, ele vai entrar numa condição 10, 11, 12, e às vezes o equipamento pede 4, 7, 6, então existe uma variação de equipamento para equipamento. Você consegue ter essa identificação ou no próprio equipamento ou com o próprio fabricante. Então a gente precisa entender que trocar a carga de óleo, em alguns casos é necessário, não em todos. Quando for necessário, mesmo assim, é importante e necessário a gente fazer a filtragem do óleo. Trocar, como eu dei o exemplo da piscina para vocês. Se eu tenho uma piscina, ela está contaminada, ela está suja, então eu drenei toda a água, coloquei água limpa. Essa piscina vai continuar suja, talvez numa condição um pouco menos suja do que anteriormente, porque talvez alguma parte da sujeira saiu com a água anterior. Porém, ela tem sujeira acumulada nas paredes, na parte interna, e a mesma coisa acontece no reservatório. É uma analogia muito simples que traz para a gente uma visão clara do problema que a gente tem no campo. Posso trocar a carga de óleo? Pode trocar em determinados casos, mas a grande maioria deles você poderia estar filtrando e você poderia estar economizando, primeiro ponto. Mas o ponto mais importante com relação a isso é a performance do seu equipamento. Então a gente trabalhar com equipamento com mais sujeira vai gerar mais desgaste, menos produtividade, menos resultado e a fábrica parando. Então assim, precisa olhar com atenção porque são os detalhes que fazem a diferença aqui nesse caso. Então quais as consequências de não fazer essas coisas que eu estou citando aqui? Primeiro ponto, você vai ter um diagnóstico errado do seu equipamento. Então se eu por conta da coleta, se eu coletar errado, eu tenho um diagnóstico errado, eu acabo tomando uma ação errônea e o meu equipamento não vai performar de forma igual. Então eu nunca vou conseguir resolver esse problema. É como se eu tivesse um balde furado, tirando análise, fazendo análise, está me dando um resultado e eu faço ações e não sai do outro lado, eu não consigo resolver, não consigo tapar esse problema. Outro ponto que vai ser conflitante, né? Então assim, com relação à contaminação do seu sistema, muitos dos itens que eu falei aqui estão ligados diretamente à contaminação do sistema. Então, troca de óleo, troca de tubulação, esses itens e os demais que eu falei aqui vão gerar contaminação sólida no seu sistema, contaminação talvez constante no seu sistema, porque essa contaminação ela vai liberando e vai aumentando e quanto mais contaminação, mais gera contaminação, porque pensa comigo, se a gente está falando aqui que todos esses sistemas aqui estão relacionados à contaminação, quando eu tenho contaminação sólida, por exemplo, dentro de um sistema hidráulico, ele está trabalhando em alta velocidade e eu tenho um nível de contaminação, ele está gerando um nível de problema. Quando esse nível de contaminação ele aumenta, a quantidade de partículas que vai estar batendo na parede da tubulação e gerando mais partículas, que vai estar desgastando o seu componente e vai estar gerando mais partículas, vai ser muito maior. Então, quanto mais contaminação, vai virando uma bola de neve e esse problema ele vai só aumentando. Então, vários itens do que eu estou falando aqui estão diretamente ligados à contaminação do seu sistema, que é o que a gente falou já no início. 80% dos problemas estão ligados ao óleo. Então, se eu resolver isso, eu estou resolvendo a regra de Pareto. Estou resolvendo o 80-20. E esse 80-20 faz total diferença no seu sistema e na sua produtividade. Seu equipamento vai performar menos, você vai entregar menos resultado, você pode parar a fábrica e você provavelmente vai ser menos reconhecido no seu trabalho ou talvez até desligado, dependendo da situação, se você não entregar um bom resultado. Afinal, se você trabalha na manutenção, você precisa entregar o equipamento funcionando. O seu cliente é a equipe da operação, é a produção, é o pessoal que está operando aquela máquina. E eu como mantenedor, preciso entender e garantir que eu consiga rodar o máximo daquele equipamento, entregar a máxima performance para que a gente consiga entregar o melhor resultado para você e para sua empresa. E agora, como que eu faço para melhorar esses hábitos ruins? Mas eu estou acostumado a fazer desse jeito, eu sempre aprendi a fazer assim, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso que tu está comentando aqui? E realmente, são temas que a gente está falando aqui que são coisas que parecem simples, parecem óbvias, mas elas não acontecem no dia a dia. Então, como que eu cheguei nessas conclusões? Como que eu cheguei nesse ponto para poder trazer esse tipo de conhecimento para vocês? Então, alguns de vocês já sabem, eu tenho 20 anos de mercado atuando nessa área de descontaminação de sistemas hidráulicos e lubrificantes, e um ponto importante é que eu bati muito a cabeça para poder chegar nesse ponto aqui e estar falando isso aqui para vocês. Então, assim, eu errei muito, fiz muita coisa errada, vi muita situação, mas o que me fez chegar a esse nível de conhecimento que eu tenho para poder falar com vocês, aprofundar esses assuntos aqui?
é o conhecimento. Então eu investi muito em treinamentos, eu investi muito em conhecimento. Algumas coisas eu aprendi errando e muitas coisas eu aprendi realmente estudando. Então o que é importante? Como é que eu mudo esses hábitos? O que eu aconselharia talvez alguém que está começando ou alguém que já tem um certo tempo, mas está acostumado a fazer de um jeito diferente? Primeiro ponto, busca conhecimento. E quando eu falo buscar conhecimento, é buscar um conhecimento específico. Esse tema que eu estou falando para vocês é um tema muito específico. Não é comum no mercado, tu vai fazer um curso de lubrificação ou tu vai fazer um curso de hidráulica. São temas que eles não vão abordar talvez tão profundamente o que eu estou falando aqui, porque é algo muito específico, é algo muito direcionado. Então, se você conseguir ser um profissional que você entende esses pontos críticos que eu estou trazendo aqui, você com certeza vai melhorar pelo menos 80% da performance do seu equipamento. E esses 80% vão fazer muita diferença no resultado da sua empresa e no seu resultado pessoal. Então a gente precisa entender que esse conhecimento, a gente adquire através de vídeos, de podcasts, de livros. Então isso são coisas muito técnicas e a gente que trabalha nessa área técnica precisa entender que a gente precisa buscar esse conhecimento constantemente. Então assim, uma das dicas que eu dou para vocês é buscar conhecimento, buscar cursos, buscar aprendizados nessa área. E outro ponto muito importante que vai te ajudar demais é você se inscrever no canal, acompanhar nossos vídeos, porque aqui a gente vai trazendo conteúdo profundo relacionado a esses temas que são muito críticos no dia a dia e pouca gente tem conhecimento. Nossa missão aqui é fazer que você consiga entender, se aprofundar no tema e ser um profissional melhor e trazer mais resultado para você e para sua família.